किंतु ये तीनों ही जो है निगड़ काल में वांगी के ये जिसमें बंधन होकर रहता है। और जो सत्य के बारे में हमने तो माया जी आप दशा में प्राप्त हो जाता है भजन आदि क्रिया आदि प्रति साधुसंग भजन क्रिया तो इस समय जो अश्वत्थी विकार वो अश्वत्थी विकार में जो Bhajana Kriya, Sati, a Sakti Ruti. Quando esses estágios se manifestarem, sintomas vão se manifestar. O kata sobre Krishna deve ser ininterrupto. O humor sátrico. Os sintomas sátricos são tátrico vikar. Vikar significa transformação, sintomas. Quando isso acontece, isso ocorre quando nós temos extrema rati por Krishna. Se você fala algo que não é relacionado com Krishna, esse sátrico não aparece. Há sátrico que é relacionada com Maya, que é outra. Essa que vem em Maya é diferente dessa que vem no estágio de Bhava. Então tem esses estágios. Quando você chega ao estágio de Bhava, quando o sadhaka atinge este estágio, então neste ponto o coração está completamente purificado. E neste momento, o que irá acontecer? Samviti Ladini irá entrar e as atividades acontecerão. Então as coisas irão acontecer. Por exemplo, se você vira uma vaca, o que acontece se você vira uma vaca? Os estímulos vêm por você ver uma vaca dos passatempos de Krishna. Se você vira um pássaro, tipo um cisne, um veado, todos eles, quando você os vê, você conecta tudo a Krishna. E uma pessoa normal apenas vê alguma coisa e não sente nenhum estímulo no coração. Essa vaca pertence a Krishna, este humor não vem. E agora, Krishna está pastoreando as vacas, esse humor vem. Você pensa assim, Shukadeva Goswami Pada, o que ele está dizendo? Está citando Venu Gita. O som que vem da pauta de Krishna. Como as vacas sentem-se a ouvirem esse som? Tudo é conectado a Krishna. Isso acontece. Se você ouvir uma flauta, você vai pensar assim, em Krishna. Mas uma pessoa comum, tudo estará conectado. Mas uma pessoa comum não. Mas uma pessoa normal vai tocar uma flauta, uma pessoa comum.
ouvindo o som dessa flauta, nada irá acontecer. Depende de quem toca a flauta. Se Krishna tocar, será diferente. Então veja, o som da flauta de Krishna, após ouvir isso, como as vacas de Braja sentem-se? Krishna está tocando a flauta. Se mais alguém tocar a flauta, não fará esse efeito. Qual é o assunto? É Krishna. Ele é o objeto do amor divino e tudo é conectado com ele. Um é o objeto do amor divino e o outro é o abrigo do amor divino. Então tem quando Krishna toca a flauta, após ouvirem o som da flauta, o que acontece com as vacas de Vraja? O Sisloka está explicando isso. Então, o que acontece? As vacas ficam completamente paralisadas. Quando elas ouvem o som da flauta de Krishna, elas ficam paralisadas. Quando o som da flauta de Krishna entra no ouvido das vacas, elas ficam completamente paralisadas. Vocês compreendem esse ponto? Porque se for Baku, Raku, Pátio, qualquer pessoa tocando a flauta não vai causar nada. Então, o assunto é Krishna, deve estar conectado com Krishna. Quando o coração está atraído e tem tanta arati por Krishna, então acontece. Então, as qualidades de Maya, Tama, Raja e Sattva, essas transformações Sattva Vichar que está vindo aqui, isso vem na categoria de Bhakti. As transformações também vão depender do sanskar, das vidas passadas da pessoa. Por exemplo, a tendência de enganar. A tendência de enganar alguém. Pratit. Você está ouvindo o Kata, está chorando, mas o coração não está absurdo. Isso é Pratip. A propensão de enganar. Assim, você vê alguém chorando e pensa, é um devoto muito elevado que está chorando ao ouvir Harikata. Vocês entendem esse ponto? Haridasa Thakura. Quando ele viu os passatempos quando ele viu uma cobra, ele lembrou dos passatempos de Kaliya, de como Krishna dançava nos cabelos de Kaliya. Isso é um estímulo. Ele ficou dançando em êxtase e lágrimas caíram de seus olhos. E aí todos ficaram surpresos.
that Brahmana, that is just Brahmana. Huh? Then he's thinking, oh, if Das Thakur is Muslim, and 5 people are taking his figures. I am a Brahmana. Why did not they take my figures? Oh, Das Thakur is dancing, and just looking the who's out? Snake. So for this regard, the Brahman also imitating, dancing. And also tears shooting down. E aí Brahmana começou a imitar e a dançar e tocar, chorando, mas ninguém pegou a poeira de seus pés. E aí o encantador de serpentes disse: ele é Brahmana fingido, enganador. E aí pegou uma vara, bateu nele, pegou um pau, bateu nele, ele saiu correndo. Então, dessa forma, por que eu estou dizendo isso? O que é pratip? É a tendência de enganar. Então, às vezes tem uma sombra. O que é isso? Às vezes está ouvindo o Harikatha e o seu coração se derrete. E por que o seu coração se derrete? Porque você pensa, isso não é o meu sofrimento. Um é a sombra e o outro é a pureza. A propensão de enganar e a chaya, que é a sombra, e a pureza. São 3 coisas diferentes. Alguma basa pode estar lá. Chaya basa, pratibimba basa. Então, pratibimba é não ter conexão. Quando tem chaya, o corpo está conectado. A sombra está conectada com o corpo. O reflexo da lua você pode ver na água. Você pode ver o reflexo. Não tem conexão entre a lua e o seu reflexo. Então isso é pratibimba, o reflexo. E sombra está conectado com o objeto. Então, da mesma forma, Chaya Namabhasa, Pratibimba Namabhasa, Pratipavasa. Acontece dessa forma. Prati significa a propensão de enganar. Propensão de enganar. Vishuddha-sattva significa aqueles que são os eternos associados de Krishna. Os eternos associados de Krishna, eles aparecem de Vishuddha-sattva. Então, os devotos perguntam de onde vêm os sadhus, por exemplo. Rupa Sanatana, eles não são sadhakas, mas eles estão representando o papel de sadhakas. Eles são, na verdade, eternos associados de Krishna. Eles se manifestam da Swarupa Shakti de Krishna. E as jivas, todas as entidades vivas,
se manifestam da Diva Shakti. Tatastha Shakti ou Vibhinansa Shakti tem tantos nomes. Diva Shakti, Tatastha Shakti ou Vibhinansa Shakti. Por essa razão, Bhaktivinoda Thakura falou no Javadharma: as divas se manifestam de Baladeva Prabhu. Aquelas que se manifestam de Baladeva Prabhu vão para Goloka Vrindava. E aí estão servindo Radha e Krishna. Geralmente são Sakya, Vatsalya e Madhurya Rasa. Aquelas que se manifestam de Baladeva Prabhu geralmente ficam em Goloka Vrindavana servindo a Krishna nesses três humores, Sakya, Vatsalya e Madhurya. Elas também são Diva Tattva. E outros Diva Tattva também vem da Swarupa Shakti. Manifesta-se da Swarupa Shakti. Não, quem se manifesta da Swarupa Shakti é a Parikara Tattva. Mas a Shakti da Diva é Diva Shakti. Tem Chiti Shakti, Maya Shakti e Diva Shakti. Uma manifestação é Swarupa Shakti. Da Swarupa Shakti vem uma potência transcendental. Por isso as pessoas ficam confusas. A palavra Chita também significa conhecimento. Há diferentes significados. Tem Sat, Ananda, são diferentes contextos. A palavra é a mesma, mas tem diferentes significados. A eletricidade é a mesma, a corrente é a mesma, mas as atividades são diferentes. A mesma corrente está fazendo o ventilador funcionar e o ar-condicionado funcionar também. Eles são diferentes, mas funcionam pela mesma corrente. Como a corrente de luz. Quem faz isso? Se você vira um raio, um raio no sol, um raio no céu, vocês já viram isso? Primeiro, ao ver quando duas nuvens entram em colapso, vem a eletricidade. É o raio. Então é o Shakti e a manifestação da Shakti. Um dos nomes de Shakti é Chita Shakti. Então, o Senhor manifesta o mundo transcendental e a sua potência transcendental. O Dhamma vem disso, Chita Shakti. Mesmo as deidades também são Satchidananda Maya. Satchidananda. As deidades têm três coisas.
Sat, Chit, Ananda. Sat é existência espiritual, Chit, conhecimento, e Ananda, bem-aventurança. Vem da potência de prazer. Da mesma maneira, a Diva Atma também. Não há diferença entre a Shakti e o possuidor da Shakti. Vocês devem entender isso. A Diva é como uma fagulha e o Senhor é como um grande fogo. Entendam isso, é grande e diminuto. Mas a potência é a mesma. Srila Bhaktivinoda Thakura tentou expressar isso como um grande fogo. E tem a fagulha do fogo. Uma pequena fagulha do fogo. Mas ela também tem a potência de pegar, de queimar. A potência de queimar está tanto no fogo grande quanto na fagulha do fogo. Mas essa fagulha de fogo não pode queimar diretamente, ela precisa estar em contato com outra coisa. Todas as qualidades de Krishna irão se manifestar no coração do devoto. Mas algumas qualidades não virão. Quase todas. Quase todas as boas qualidades de Deus vai se manifestar no coração do devoto puro. Então, da Swarupa Shakti, lembrem-se disso. Quem se manifesta de Swarupa Shakti é chamado Parika. Apenas entenda isso. Aqueles que se manifestam de Swarupa Shakti são eternos associados, como Nanda e Yashoda. Tudo isso é Swarupa Shakti. Baladeva Prabhu e Akhanda Guru Tattva, esse não é o assunto que nós estamos tratando agora. A devota perguntou e o Gurudeva respondeu isso. Baladeva Prabhu é Akhanda Guru Tattva. Mas eu não estou agora falando sobre Guru Tattva, estou falando sobre Diva Tattva. Um é Parika Tattva, o outro é Diva Tattva. As vacas de Vrindavana. Certo dia, quem são essas vacas de Vrindavana? Elas são Parika Tattva e não Diva Tattva. Krishna está pastoreando as vacas, mas elas não são divas tattvas, elas são parikas, são eternos associados. Mas a diva, mas quando a diva vai para Goloka Vrindavana e se liberta, quando ela se liberta e vai para Goloka Vrindavana, Parikar Boli.
as like. Quando a diva se liberta, ela é como se fosse um parikar. समझ में आ रहा है? हाँ, नहीं समझ में आ रहा। बार-बार सुनना पड़ेगा ना। दिमाग को Vocês têm que ouvir repetidas vezes. या कर लो। Se você não consegue entender, apenas senta e escute. Não tem problema. कौन? वो विशेषत्व के भांति रहता है। As like. É como se fosse Vishuddha Sattva. और कुछ नहीं। इसलिए करो वहीं पर एक शब्द लिखा है। Nada além disso. क्या शब्द लिखा है? Então isso está acontecendo. Qual é a palavra? Parikar Buli. É como se fosse um parikar. यहाँ पर एक जीव Entendam claramente. É como quando uma diva está fazendo Bhajana e Sadhana. E aí ela tem a forma transcendental de Mandhyara. वो जो ये E aí ela tem que servir sob a orientação de Rupa Mandhyari. की बारी में भी आ रहे। एक है दुर्गत सेवा और एक होता है निकटगत सेवा। जो परिकर आदि जो है सेवा होता है निकटगत सेवा। E os eternos associados vão servir muito próximo. E aqueles que atingiram a perfeição pelo sadhana vão servir de servir indiretamente. स्वातंत्रमयी से Swatranta Maiseva, os eternos associados vão servir. E aqueles que fizeram sadhana vão servir lá indiretamente. Quando a Rupa Mandhyari está fazendo uma guirlanda. और one जीव E uma diva this material world and attend to the मंजरी मंजरी भाव को प्राप्ति करे। que está em Mandhyari, no humor de Mandhyari, किंतु दोनों माला मंत्र में também está fazendo a guirlanda. Mas o humor das guirlandas é diferente. अंगत्व में सेवा करनी है। As divas que vão para lá, que saem daqui para ir para lá, elas servem sob a orientação delas. E o que Rupa Mandhyari faz é independente. Radha Kelicida. वंदे गुरु श्री Bandeguru Sicharanavinda. Nitkunja Yunu Rato Kelicida. Vishwanath Chakravartipada está dizendo o quê? मेरे गुरुदेव जय सब गुरु नहीं करे। Meu Gurudeva. Não está dizendo todos os Gurudevas, está dizendo meu Gurudeva. साधक है कि सिद्ध है? É Sadhaka ou Siddha? Você tem que analisar. तो है कि परिवर्तन É Divatata ou Parikartata? Identificar isso é muito difícil. Todos os Gurudevas dizem: o meu Gurudeva é um eterno associado. É fácil dizer, mas qual é a verdade? Qual é a realidade? Qual é a realidade? Isso precisamos compreender. वो आपको पता नहीं चलेगा। वो वहीं पर जाने पर पता चलेगा। Você não vai compreender agora, você só vai compreender quando você chegar lá. A definição do sadhaka é essa, a definição do parikara também. Quem é o sadhaka? कृष्ण रति में के हृदय में उत्पन्न हो गया। अब यद्यपि कृष्ण दर्शन की योग्यता भी प्राप्त कर ली है। Quando o Rati se manifestar no coração, você vai estar completamente qualificado para ter o Darshana de Krishna, mas alguns obstáculos vêm que você não é capaz de ter o Darshana de Krishna. E o que é isso? É a definição de sadhaka, é a definição de sadhaka. Rati já se manifestou no coração
já teve Rati por Krishna, já obteve isso. E é completamente qualificado para ter o Darshana de Krishna. Mas alguns erros, alguns obstáculos vêm. E por alguma razão não é possível ter o Darshana de Krishna. Essa é a definição de sadhaka. E parika, estamos falando de sadhaka e siddha. Quem é o liberado? É o siddha. Geralmente dizemos, como saber? O significado em geral de Mukta Purusha é aquele que é completamente absorto no humor de serviço a Krishna, que está sempre pensando, eu sou o servo de Sri Hari, que tem esse senhor, que tem esse humor sempre com corpo, mente e palavras, completamente absorto em servir o Senhor. Pensa que tudo pertence ao Senhor e que nada é dele. E não apenas como serviço da boca para fora. Ele realmente está pensando. Isso é uma diva purusha, uma alma liberada. Esse é o significado geral de uma alma liberada. Ele está neste mundo material, mas ele não está apegado a nada material. Diva Mukta Purusha, uma alma liberada. Por isso há esse sloka. Parikara? Como saber se alguém é parikara ou não? 24 horas ele está absorto em servir a Krishna. Mas ele não fica cansado. Aí ele está perguntando qual é o sloka. Então, o parikara, 24 horas, está completamente absorto em serviço. E a sua mente nunca fica desconectada do serviço ao Senhor. E pelo serviço ao Senhor, a sua mente nunca está desconectada disso. Esse é o sloka. Gurudeva está lendo ali. Quando alguém está sempre absorto em atividades para Krishna, sem nenhum tipo de cansado ou sofrimento, nada pode afetá-lo. Isso é o Siddha Bhakta. Nenhum klesha, nenhum sofrimento. Ele nem sabe o que é isso, esses problemas. Mas no Siddha Bhakta não tem nenhum tipo de tristeza, nem sofrimento. Bhava Bhakti e Prema Bhakti também.
इस संसार की कोई वस्तु की O Siddha Bhakta nunca se sente triste. Nada neste mundo material lhe afeta. the three folds of Maya. Maya के तीन Ele não é afetado pelas 3 faltas de Maya. Mas isso não pode tocar os Siddhas. Eles estão além deles. Ele não sente nem frio nem calor. Assim como Rupa Sanatana. रूप सनातन क्या करते Tente ficar numa árvore. Eles costumavam ficar numa árvore por um dia. उससे बात करें आज का Sanatana Goswami Prabhupada está dizendo. Eles costumavam passar cada dia embaixo de uma árvore. Sanatana Goswami estava naquele local झाड़ देता मुद्दा झाड़ देता e queria ir embora porque tinha muito mosquito naquele lugar. E aí Shivaji apareceu lá, fez uma magia negra, uma mandinga e mandou os mosquitos embora para ele continuar lá. Que ele não queria que Sanatana Goswami saísse lá. आदत में आता है Em Sadhaka, os problemas vêm no Sadhaka, no Sadhana. प्रहलाद महाराज Mas no estágio de Siddha não se afeta por nada. Assim como Prahlada Maharaj. Ele foi jogado da montanha. Aconteceu, ele não sentiu nada. Ele era completamente destemido. Ele foi lançado da montanha. Ele caiu da montanha. Vocês não vão entender um dia só. Vocês têm que ouvir repetidas vezes. Entenda um dia isso. Ouça repetidas vezes, vocês irão voltar para sua casa e irão esquecer-se. जैसे आप कृष्ण कथा सुनो जैसे आप किस लिए आप हैं? Por que vocês vieram aqui? O que é útil? O útil é ouvir algo sobre Krishna. कथा कैसी सुंदर गीता Todo mundo quer doar-lhe, doar-lhe. उस वस्तु जो है तत्व सिद्धांत में व्यवहार कई कई व्यवहारिक जीवन में नहीं लगता आप समझ उस वस्तु हमारे व्यवहारिक जीवन में आता है व्यवहारिक जीवन में Algumas coisas não são conectadas com a nossa vida diária e outras são. तो देना चाहिए हैं? Nós devemos nos focar. और रोज थोड़ी करते हैं Todo dia nós devemos fazer isso. ये तत्व सिद्धांत वाली इसमें तो मूल मूल गुण में Esse Tata Siddhanta, क्या सत्व 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 मिश्र सत्व क्या काम में आएगा qual é a utilidade disso, desse Tata Siddhanta? भगवान की लीला Mas Lila Katha é bom, para que esse Tata Siddhanta todo? Para que eu quero saber isso? प्रैक्टिकल लाइफ A gente pode ouvir só ouvir os passatempos de Krishna, parecem bom, porque isso é que está conectado à nossa vida prática, à nossa vida do dia a dia. कथा सुनते सुनते क्या बोलते Mas o Tata Siddhanta nos fará fixo em Sadhu Sangha. E essas expressões serão impressas, carimbadas em você. दिस इज योर इम्प्रेशन संस्कार Então essas impressões do Harikatha são marcadas em nós. ये सब बात रीडिंग चैंटिंग Ler, cantar, tudo é o mesmo. श्रवण कीर्तन स्मरण ये सब Tudo é conectado com coisas transcendentais. Shravana, Kirtana, Smaran, tudo isso é Bhakti Tattva. Devemos balancear tudo. जैसे आपकी कथा क्या है? दीपावली क्या है? Qual é o assunto de hoje? Dipavali. एक जो है दीपावली के दिन मुक्ता चरित्र Nas escrituras é explicado. Mukta Charita Grantha. he wrote this book. Esse livro muito belo, escrito por Raghunatha Das Goswami. They also Então, as Gopis estavam decorando muito belamente. then Krishna asked the gopis, oh
oh, give me some farmers. But then gopis, they also, gopis, they will teda. They are gopis, they are very teda, okay. Gopis, they what do you want? But what will do this? ये मुक्ता लेकर के क्या करोगे? O que nós vamos fazer? देखो हमारे दो जो है गायों के जो है उसको एक डेकोरेशन O que fazer com essas pérolas? Vou colocar nas minhas vacas. क्या नाम रखा जाए? उनका मैं सजा गोपियां Eu vou decorar. देखो Então, as gopis começaram a zoar de Krishna, zombar de Krishna. गायों की सजा उसके सजा Você está querendo colocar pérola em vaca? Isso aqui é decorar os animais? मुक्ता को कहाँ सजाया जाता है? Como é que você vai colocar as pérolas? लगाया जाता है मुक्ता की माला पे गले में लगा Você pode colocar no seu corpo, colocar no cordão, colocar na coroa. Mas Krishna queria botar nas vacas. E aí as gopis começaram a rir. E aí naquele momento, o que Krishna fez? Ela falou para a mãe Yashoda: Ei, mãe Yashoda, me dá algumas pérolas. कृष्ण ने क्या की Então, बुला करके mãe Yashoda pegou um punhadinho, 2 ou 3 pérolas e deu para Krishna. E aí ele foi cultivar ele plantou essas pérolas e começou a cultivar as pérolas. करके उन्होंने कृष्ण की Junto com os sacas, o que Krishna fez? और खेती करके भाई देखो Ele começou a cultivar as pérolas. E aí os gopas belamente colocaram leite, regaram com leite. बहुत सुंदर से वो उच्च कोटि के जो है मुक्ता उधर से E aí começou a crescer umas pérolas muito lindas, de uma qualidade muito boa. Cresceram plantas daquele solo e deram pérolas. अपने गायों के जो है E aí Krishna, nesse dia de Pavali, ele decorou as vacas tão belamente nesse dia. E aí os gopis viram. कृष्ण ने क्या की Tá vendo? Vocês não quiseram me dar pérolas? Eu cultivei por mim mesma e agora estou decorando minhas vacas. E as gopis ficaram pensando: meu Deus, como que Krishna arrumou tantas pérolas? Ah, ele plantou as pérolas. जितना भी मुक्ता था ना E aí as gopis, todas as pérolas que elas tinham, também começaram a plantar. E também colocaram leite. उसमें क्या हुई E também começaram a cultivar as pérolas. नीचे के मुक्ता को Mas Krishna, no meio da noite, com seus amigos, foi lá e roubou todas as pérolas que as gopis tinham plantado. E aí ele plantou algumas plantas espinhosas lá no lugar, uns cactos. E as gopis olharam: meu Deus, o que aconteceu? Mas como é possível? E aí Krishna, e aí as gopis disseram para Krishna: ó Krishna, nos dê pérolas. Então, esses belos passatempos acontecem dessa maneira. Então, neste dia de Dipalava, isso aconteceu. Raghunatha Dasa Goswami Pada escreveu isso no Mukta Charita. दीपों के द्वारा ब्रजवासी लोग क्या करते घर के सुंदर रूप में सजाया Com lamparinas de guia, os Vrajavasis decoram suas casas. दीपावली के दो कारण Geralmente, as pessoas celebram o Dipavali por causa dos passatempos de Ramachandra. Mas há 3 razões. Há o Katha de Treta Yuga. रामचंद्र ने क्या किया था O que Ramachandra युद्ध के लिए चढ़ाई की आज के है तो उसे अयोध्या वासी जो है उसके स्मरण करने के लिए उन्हें सारे अयोध्या को सजाया था
और दूसरी जो ब्रजवासी लोग ये जो है ये क्या बोले दीपक क्या बोले दीपावली की तात्पर्य क्या है दीपक के Qual é o significado de Deepavali? झड़ी इसमें लगा Significa lamparina. है क्योंकि अंधकार जो रात्रि अवस्था जो है इसके उजाला करने के लिए सिर्फ कम से कम तमसो माँ कई अर्थ Há muitos significados. ये दीपावली की जो विशेष वैशिष्ट्य और कृष्ण Então, esse Deepavali acontece dessa forma. Krishna estava fazendo passatempos como esse. रामनवमी पर भगवान कृष्ण रामचंद्र ने वनवास रामनवमी पर उन्होंने जी वापस Muitas coisas aconteceram também no Ramanavami. As pessoas celebram o Deepavali achando que hoje Rama retorna da sua vitória. As pessoas em geral. As pessoas. Mas Gurudeva diz que não é verdade que Ramachandra teria retornado hoje para Ayodhya. तो अभी तो गए तो क्या बोले दशहरा गए तो अभी तो 15 दिन पहले रामचंद्र जो अयोध्या के लिए क्या बोले इसके लिए कुछ किया था Há 15 anos atrás. Não, isso aconteceu há. वो तो 11 महीने तक चला Isso aconteceu há 15 dias atrás. वो 11 महीने अभी हाँ वो तो 3 महीने ढूंढने चले गए इसी महीने वो कर रहे इसमें रावण में जो कथा प्रसंग लोग आ रहे हैं No Ramayana, esse kata é falado. बाली के सुग्रीव के कारण यदि बाबू प्रसाद के समय में Bali, Sugriva. इसी कार्य को स्थगित रखा जाए केवल जो है सेनाओं के जो है माने बानों सेनाओं को एकत्रित किया जाए उसके मैसेज दे करके Então, era a estação da chuva, eles falaram, vamos esperar por 4 meses e coletar alguma coisa. Então, essa concepção de que Ramachandra retornou para Ayodhya no dia de Deepavali não é correta. Os Puranas têm muitos katas como esses. Qual o significado de oferecer a lamparina? Não vá para a escuridão, vá para a luz. Significa Shuddha Bhakti. Maya deve ser removida do coração e Bhakti irá se manifestar. Muitas lilas acontecem de acordo com o seu adhikar, você vai poder entender. E Giriraj Govardhan. Shantadasa Sakya Vasalya Madhurya. Há 5 tipos de chamas que são colocados na lamparina. Então, nós oramos para que esses rumores se manifestem no nosso coração. Esse é o significado da lamparina de 5 mechas. Bhava e Prema Bhakti. Como que Prema Bhakti irá se manifestar? Que possa o Parama, o humor de Parakia se manifestar em meu coração.
quando nós estamos oferecendo o Arati a Gurudeva, devemos ter este mesmo humor? Diferentes humores vêm automaticamente. Como que as gopis servem a Krishna? Como que Srimati Radhika serve? E como que Krishna serve a Srimati Radhika? O humor de todos não é o mesmo. Todos têm diferentes humores. Pancha Mahajyoti. First, avidya will disappear from me. Then will darkness. Then the last anger, enviousness. That should be removed from me. As impurezas devem ser removidas do nosso coração. A nossa luxúria tem que ir embora do coração. E simultaneamente, Prema Bhakti irá aparecer e se manifestar no coração. Essa Prema Bhakti possa se manifestar no nosso coração. É com esse tipo de humor que devemos oferecer a lamparina. Esse é o processo. Então, quando você oferece a flor, significa rendição? A flor é como o seu coração. Dar a flor é como dar o seu coração. Mana significa meu coração e minha mente. É isso que significa as flores. Pushpa, nós cantamos esse mantra. Esse é o significado. Vishana Chakravarti expressa belamente isso. Como flechas feitas de flores. Ok, vamos. Então, algumas pessoas expressam seus humores enquanto estão adorando. Por exemplo, quando você se engaja em bhajana, pouco a pouco, o processo, esses humores irão se manifestar no seu coração enquanto você se engaja em bhajana. Quando você faz bhajana, pouco a pouco, no coração, coisas se manifestam. Qual é a hora do Guru Arati? Você pode falar aqui? Você entendeu? Falou um negócio que ele estava atravessando não sei quem em direção a não sei quem. Não, antes das datas. Tá, obrigada. As pessoas falam muito, não ouça aqui e ali o que fazer. Se você cantar completamente absorto, e aí você não vai ouvir de onde está vindo o som, que som que está vindo ou não. Quando você canta os santos nomes em absorto, quando o som vem da boca, a pessoa está tão absorto.
Então, teve uma parte que ele falou do significado de Dipavali do Ramachandra que eu não consegui entender e ninguém aqui em volta de mim também entendeu. Eu vou ver depois com a Taruni se ela consegue explicar aqui pra gente, tá? Hare Krishna.